Nosso querido e amado Pai, que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos concedes este santo privilégio de aqui nos reunirmos em Teu nome. Agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós podemos ter a plena certeza de que Tu estás entre nós. Porque nós o sabemos não por qualquer sentimento especial que tenhamos, mas porque Tu prometeste e nós confiamos nas Tuas promessas. Senhor, permite que mais uma vez o Teu santo e bom Espírito venha iluminar a nossa mente, venha abrir o nosso coração para nós podermos compreender aquilo que se passou no passado, Senhor, é verdade. Mas através daquilo que aconteceu no passado, nós possamos compreender a dinâmica deste grande conflito entre o bem e o mal e possamos compreender igualmente, Senhor, o grande conflito que hoje mesmo existe ao nosso redor. Bom Pai, fica pois connosco, o Teu Espírito esteja sobre cada um de nós e sobre mim em particular, que os Teus santos anjos se acampem ao nosso redor. Te pedimos tudo, Senhor, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, duas boas noites a cada um de vós, bem-vindos. Nós vamos dar continuidade a este estudo. Deixem-me dizer que eu estou absolutamente fascinado com este estudo. Embora já tenha lido este livro umas 3 ou 4 vezes, já o estudei também na igreja de Aveiro, quando lá fui pastor, mas desta vez estou a descobrir novas coisas. A palavra de Deus é assim, é uma mina inesgotável. Pois bem, nós hoje vamos avançar para um novo capítulo, é o capítulo 11, e este capítulo tem como título o Protesto dos Príncipes e, como os irmãos irão reconhecer ao longo da leitura deste capítulo, estes príncipes tratam-se dos príncipes na Alemanha. Sabem que de todos os países da Europa, sem qualquer dúvida, a Alemanha foi o país onde a reforma protestante se estabeleceu mais fortemente. Não é por acaso que a Alemanha foi e é o país que é, porque a palavra de Deus não falha e a palavra de Deus diz no Salmo 144:15, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bom, é verdade que, embora a Alemanha tenha sido o epicentro, digamos assim, da reforma protestante, é verdade que outros países receberam a influência da reforma protestante, os países da Europa do Norte, alguns países da Europa Central, a Grã-Bretanha, mas sem dúvida alguma que a Alemanha foi o país mais forte. Mas não é menos verdade também que o diabo também tentou fazer as suas neste país. E é por essa razão que foi exatamente neste país que 2 séculos mais tarde, no século XVIII, nós temos o recrudescimento do chamado iluminismo, foi absolutamente terrível. Nós temos ali o surgimento de alguns indivíduos que, através das suas ideologias, marcaram o mundo inteiro. Um deles foi Karl Marx, nasceu na Alemanha. Ainda recentemente vi uma notícia em que os chineses ofereceram uma estátua de metal à cidade na Alemanha, onde Karl Marx nasceu, comemorando o bicentenário do seu nascimento. E depois temos, em pleno século XX, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que nós sabemos que foi absolutamente terrível. Portanto, no país onde mais a palavra de Deus se firmou, foi aí exatamente que o diabo também depois fez as suas... Aliás, eu creio que ele fez isso para estragar o efeito daquilo que tinha acontecido com a Reforma Protestante. Mas hoje vamos ver um capítulo, ao contrário do que aconteceu a semana passada, um capítulo muito positivo, em que nós iremos ver que através deste protesto dos príncipes, que aconteceu em 2 dietas, atenção, já falámos aqui da dieta de Worms, não pensem na dieta alimentar, portanto, trata-se de uma Assembleia Legislativa, e em 1521 Lutero compareceu sozinho na dieta de Worms. Pois bem, em 1526 houve uma outra dieta na cidade de Spira, e nós iremos falar aqui mais em 2 outras dietas, a dieta de Spira também, em 1529, e a dieta de Augsburgo, em 1530, onde foi votada e foi apresentada uma confissão que veio a ser a pedra angular de todo o protestantismo, que é chamada a Confissão de Augsburgo. Nenhum estudante de teologia passa pelos estudos sem ouvir falar na Confissão de Augsburgo. É a pedra de toque, digamos, do protestantismo. Pois bem, está aqui uma imagem, não sei se conseguem ver, uma pequenina imagem, portanto, da cidade de Spira. Já agora, eu fiz uma pesquisa no Google Maps e Spira fica a 49 km a sul de Worms, portanto, não é muito distante. E a cerca de 37 km de Heidelberg, cidade muito conhecida também pela sua universidade. Aliás, vamos falar aqui de um professor de Heidelberg que enfrentou um dignitário papal e depois teve que fugir, mas o Senhor o protegeu. Pois bem, este capítulo é muito interessante. Eu vou pedir desculpa porque este capítulo é também um bocadinho mais prolongo. Vamos ver se não atrasamos muito. Vamos avançar então.
Um dos mais nobres testemunhos já proferidos pela Reforma foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos da Alemanha na Dieta de Spira, em 1529. Em alemão não se escreve com E, é só Spira. A coragem, a fé e a firmeza daqueles homens de Deus alcançaram, para os séculos que se seguiram, a liberdade de pensamento e de consciência. Muito importante isto, liberdade de pensamento e de consciência. O protesto deu à Igreja Reformada o nome de protestante e os seus princípios são, olhem aqui, a própria essência do protestantismo. Portanto, aquilo que foi aqui apresentado constitui a própria essência do cristianismo. E, queridos irmãos, mais uma vez nós iremos chamar a atenção para aspectos que vocês já ouviram falar em capítulos anteriores, mas eu gostaria de afirmar aqui uma grande verdade, e a grande verdade é esta. Muitas vezes nós pensamos que não temos nada a ver com o protestantismo, é falso. Pois bem, nós somos os herdeiros, religiosamente falando, claro, nós, adventistas do sétimo dia, somos os herdeiros do protestantismo. Eu atrevo mesmo a dizer, e digo isto com todo o à vontade, que nós, adventistas do sétimo dia, somos os mais protestantes de todos os protestantes, por uma razão muito simples, é que somos os únicos protestantes que ainda nos mantemos fiéis a estes princípios essenciais ou a esta essência do protestantismo, porque infelizmente as igrejas tradicionalmente protestantes já se desvincularam há muito tempo deste princípio essencial do protestantismo. É uma pena, digo isto com tristeza, mas é um facto, e contra factos não há argumentos. Muito bem, temos aqui uma outra imagem, ou talvez a mesma, sim. Só um pequeno detalhe, isto foi tirado da Wikipédia, a enciclopédia online. Speyer, ou em português Spira, é uma cidade da Alemanha localizada no estado da Renânia-Palatinado. Speyer é uma cidade independente, ou distrito urbano, ou seja, possui estatuto de distrito. Pois bem, a administração política da Alemanha é assim um bocadinho sui generis, portanto, é um bocadinho diferente da nossa aqui em Portugal. Bom, isso também não interessa muito. Tinha chegado para a Reforma uma época sombria e ameaçadora. Apesar do Édito de Worms, que declarava Lutero como proscrito, não se esqueçam disto, e proibindo o ensino ou o simples acreditar nas suas doutrinas, até ali tinha prevalecido a tolerância religiosa no Império. A providência divina tinha repelido as forças que se opunham à verdade. Carlos V, que era o imperador, sabem que este império, do qual ele era o imperador, era conhecido, ficou conhecido na história como o Sacro Império Romano-Germânico. Não sei se já ouviram falar disto. Então, Carlos V estava inclinado a aniquilar a Reforma, mas muitas vezes, quando levantou a mão para dar o golpe, foi obrigado a desviá-lo. Isto porque a providência divina intermetia-se. Repetidas vezes, a destruição imediata de tudo o que ousava opor-se a Roma parecia inevitável. Mas no momento crítico, os exércitos dos turcos apareciam na fronteira oriental, ou o rei da França, ou mesmo o próprio Papa, cioso da crescente grandeza do imperador, faziam guerra contra ele. E assim, e atenção a esta frase agora aqui, entre a contenda e o tumulto das nações, a Reforma teve a oportunidade de se fortalecer e estender. Ou seja, as nações estavam em tumulto, em contenda, e no meio desse tumulto, o que é que acontecia? Pois bem, Carlos V tinha que focar a sua atenção nessas ameaças reais, e enquanto ele estava entretido com essas ameaças, pois bem, a Reforma tinha liberdade de se poder desenvolver. E aqui nós podemos ver claramente a mão de Deus a agir. E vou-vos dizer mais, eu acredito de todo o meu coração que esta contenda e tumulto das nações, que hoje é um facto, quem é que ousa dizer que isto não é verdade no nosso mundo hoje? Pois bem, também está a permitir isto, que a reforma do povo de Deus seja uma realidade. E eu acredito que essa reforma está a acontecer. E sabem que ela não pode passar muitas vezes despercebida. Sabem porquê? Porque esta reforma acontece no coração de cada um. E ninguém sabe o que se passa verdadeiramente no coração de cada um. Só nós e Deus. E muitas vezes nós podemos não dizer isso a outros, outros não dizem a nós, e isso passa despercebido. Mas eu acredito que Deus hoje em dia está a reavivar a sua igreja. E a sua igreja está a desenvolver-se, está a ganhar força. Sem nos apercebermos, sem fazer grandes ondas, mas no tumulto das nações, o povo de Deus está a desenvolver-se e vai cumprir a sua missão. Finalmente, entretanto, os soberanos católicos coagiram os seus feudos a que se unissem contra os reformadores. A Dieta de Spira, em 1526, tinha dado a cada Estado ampla liberdade em matéria religiosa até à reunião de um Concílio Geral. Mas iremos ver que esta liberdade religiosa era apenas para os Estados que já tinham aceito a reforma protestante. Limitava-se só a esses Estados e era concedido como um favor, não como um direito. Já iremos ver isso mais à frente. Mas mal os perigos que asseguraram aquela concessão passaram, o imperador convocou uma segunda dieta que se reuniu em Spira em 1529 para destruir a heresia. Este era o propósito do imperador. Iria ele consegui-lo?
felizmente que não. Os príncipes deveriam ser induzidos, por meios pacíficos, se possível, a colocarem-se contra a reforma. Vocês perguntarão, mas qual era o peso político destes príncipes? Pois bem, estes príncipes funcionavam na dieta, que era um tipo de assembleia legislativa, como deputados, usando a linguagem que nós temos aqui no nosso país. E, portanto, para que este decreto imperial tivesse força, tinha que passar certamente pela Câmara Legislativa. Ora, para isso tinha que ter o apoio dos deputados, que eram os tais príncipes. Estão a perceber um bocadinho melhor a importância e, por isso, se estava a fazer trabalho, digamos, com eles para ver se eles poderiam apoiar a proposta do imperador. Os príncipes deveriam ser induzidos por meios pacíficos, se possível, a colocarem-se contra a reforma. Mas se esses meios falhassem, Carlos estava preparado para recorrer à espada. Ou seja, estava mesmo decidido a acabar com a reforma. Os papistas estavam radiantes. Compareceram em Espira em grande número, manifestando abertamente a sua hostilidade para com os reformadores e todos os que os favoreciam. Disse Melanchthon, que era o tal colega de trabalho e companheiro de Martinho Lutero: nós somos a abominação e a escória do mundo, mas Cristo olhará para o seu pobre povo e guardá-lo-á. E estas palavras cumpriram-se literalmente, graças a Deus. Aos príncipes evangélicos que assistiam à dieta foi proibido até que se pregasse o evangelho nas suas residências, imaginem. Mas o povo de Espira tinha sede da palavra de Deus e, apesar da proibição, milhares reuniam-se para os cultos realizados na capela do eleitor da Saxónia. Quem era este eleitor da Saxónia? Era um amigo de Martinho Lutero, mas que entretanto tinha falecido. Isso apressou a crise. Uma mensagem imperial anunciou à dieta que, como a resolução que concedia liberdade de consciência tinha dado origem a grandes desordens, olha aqui a forma como eles interpretavam. Eles diziam que a liberdade de consciência, e os papistas diziam que a liberdade de consciência tinha dado origem a grandes desordens. Bom, isto em parte é verdade, porque reparem, quando alguém tem liberdade de consciência, diz aquilo que lhe vai na mente. E obviamente que há confronto de opiniões. Isso pode gerar alguma desordem, algum conflito. Mas nunca podemos dizer que para evitar o conflito nós temos que banir a liberdade de consciência. Isso é um erro magistral. Portanto, eu vou-vos dizer, eu nas igrejas também, para onde tenho exercido o meu ministério, eu prefiro salvaguardar este grande princípio da liberdade de consciência do que ver às vezes até pessoas a brigar umas com as outras com ideias diferentes. Que briguem, mas pelo menos cada um tem a liberdade de falar. Porque isso é um princípio inalienável das Sagradas Escrituras. E como iremos ver, é, digamos, a marca do protestantismo. Portanto, se nós não temos liberdade, então nós estamos a agir contra Deus. Mais uma vez, cito aqui aquele texto que eu gosto muito, vocês já me ouviram referi-lo muitas vezes, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se eu não concedo liberdade aos meus irmãos, então isso é sinal, para mim, ou deve ser, de que o Espírito de Deus não está em mim. Portanto, este é um aspecto muitíssimo importante. A liberdade de consciência, a liberdade de cada um poder dizer o que vai na sua mente é fundamental. É uma das marcas, volto a dizer, desculpem, mas a repetição, é uma das marcas do protestantismo. E se nós somos protestantes, nós temos que defender a ferro e fogo este princípio. Aliás, deixem-me dizer-vos que a nossa Igreja, a nível mundial, é seguramente a organização que mais defende a liberdade de consciência. E atenção, não defendemos só para nós defendemos para todos. Sem distinção de raça, de nacionalidade, de cultura, de religião, nós defendemos a liberdade de consciência para todos. Porque isso é um direito inalienável que Deus deu a todas as suas criaturas. Não é só aos seus filhos, a todas as criaturas. Ok? Pois bem, esta atitude arbitrária excitou a indignação e o alarme dos cristãos evangélicos. Disse um deles: Cristo caiu de novo nas mãos de Caifás e de Pilatos. Os romanistas tornaram-se mais violentos. Um católico romano fanático declarou: os turcos são melhores que os luteranos, imagina. Que ele foi dizer. Pois eles observam dias de jejum e os luteranos violam-nos. E porquê que os luteranos violavam? Porque estes dias de jejum eram de invenção humana, não tinham nada de bíblico. Okay? Faziam muito bem em violar. Se tivéssemos de escolher, olha aqui para esta bomba estúpida, se tivéssemos de escolher entre as Escrituras Sagradas de Deus e os velhos erros da Igreja, deveríamos rejeitar as primeiras. Olha até onde é que estes indivíduos iam. Portanto, não há respeito... Roma não tem respeito pelas Sagradas Escrituras. Isto é um facto. Disse Melanchthon: cada dia, em plena Assembleia, Faber, que era o tal indivíduo, lança alguma nova pedra contra nós, os evangélicos. Que evangélicos entendam os protestantes. A tolerância religiosa tinha sido estabelecida legalmente e os Estados evangélicos estavam resolvidos a opor-se à violação dos seus direitos.
A Lutero, ainda sob a condenação imposta pelo Edito de Worms, não era permitido estar presente em Espira, porque estava sob a tal contingência imposta pelo Edito de Worms. Mas os seus cooperadores e os príncipes que Deus suscitara para defender a sua causa nessa emergência preencheram o seu lugar. E muito bem, como iremos ver. O nobre Frederico da Saxónia, protetor Lutero, tinha sido arrebatado pela morte, como eu vos tinha dito. Mas o duque João, seu irmão e sucessor, ou seja, João foi o irmão de Frederico que lhe sucedeu no poder, alegremente aceitara a reforma e, embora fosse amigo da paz, tinha demonstrado uma grande energia e coragem em todos os assuntos relativos aos interesses da fé. E aqui, através deste homem, começa já a ver-se que há uma adesão crescente, lenta, mas crescente, de muitos dos príncipes à reforma. Isto é um vitral que está na Igreja da Lembrança, em Espira, acerca de João da Saxónia, leitor do Sacro Império Romano-Germânico, o nome do império, como eu vos tinha dito, um dos líderes do protesto Espira, por meio do qual 6 príncipes e 14 cidades livres da Alemanha reclamaram a tolerância religiosa ao imperador Carlos V. Os padres pediam que os Estados que tinham aceito a reforma se submetessem implicitamente à jurisdição romana. Os reformadores, por outro lado, reclamavam a liberdade que anteriormente lhes fora concedida pelo decreto da Dieta de Espira em 1526. Não poderiam consentir que Roma pusesse de novo sob o seu domínio os Estados que, com grande alegria, tinham recebido a palavra de Deus. Como compromisso, foi finalmente proposto que, olhem aqui, esta proposta que Roma fez. Como compromisso, foi finalmente proposto que, onde a reforma não se tivesse estabelecido, o Edito de Worms deveria ser rigorosamente posto em execução. O que é que significava pôr o decreto o Edito de Worms em execução? Significava que, portanto, todos aqueles que agora recebessem as ideias reformadas seriam proscritos da sociedade. E que nos estados em que o povo se tinha desviado dele, ou seja, desviado do Édito, porque tinham aceitado as ideias reformadas, e não poderia conformar-se com o mesmo sem perigo de revolta, não deveriam pelo menos efetuar qualquer nova reforma. Traduzido por miúdos. Nos estados onde as ideias reformadas ainda não tinham sido aceitas, não havia a mínima liberdade de permitir que aí a reforma pudesse vingar. Nos estados onde a reforma protestante já tinha sido aceita, pois bem, dizia-se fiquem caladinhos, fiquem quietinhos e não podem avançar mais. Bom, será que os príncipes iriam aceitar isto? Pois bem, é, digamos, o sumo do capítulo, do que trata este capítulo. Não tocariam, olhem mais, não só não poderiam efetuar qualquer nova reforma, mas também não tocariam em nenhum ponto controverso, não se oporiam à celebração da missa, não permitiriam que nenhum católico romano abraçasse o luteranismo. Por outras palavras, fiquem onde estão, fiquem quietinhos e não podem mexer-se de onde estão. Têm liberdade para vós, mas não para fazer mais nada. Sabem o que é que isto faz lembrar hoje? Faz lembrar aquela ideia que circula muito por aí nos meios religiosos, não se pode fazer proselitismo. Essa é uma ameaça séria e real. E sob essa palavra assim um bocadinho com uma conotação negativa, o que se está a dizer é vocês têm a liberdade, mas não podem buscar ou evangelizar pessoas fora da vossa igreja, portanto, fiquem quietinhos onde estão. É aqui a mesma coisa. Pois bem, como é que eles foram reagir a isto? Esta medida foi aprovada na Dieta com grande satisfação dos sacerdotes e prelados papais. Mas atenção, se esse édito fosse executado, a reforma não poderia nem estender-se, onde por enquanto era desconhecida, nem estabelecer sobre sólidos fundamentos, onde já existia. A liberdade da palavra seria proibida, não se permitiriam conversões e exigiu-se dos amigos da reforma que se submetessem imediatamente a essas restrições e proibições. Portanto, isto era como que dizer, era como que limitar a reforma e cercá-la e dizer, dali não pode sair mais. As esperanças do mundo pareciam prestes a extinguir-se. O restabelecimento da hierarquia romana infalivelmente traria de novo os antigos abusos e encontrar-se-ia facilmente uma ocasião para completar a destruição de uma obra já tão violentamente abalada pelo fanatismo e pela dissensão. Este fanatismo foi aquele que nós vimos a semana passada. Reunindo-se o partido evangélico para consulta, os presentes entreolharam-se pálidos de terror. Esta era uma ameaça séria e muito profunda. E se esta ameaça passasse a lei, pois bem, seria terrível para o futuro do protestantismo. Por todo o lado circulava a pergunta que se poderá fazer. Estavam iminentes sobre o mundo graves acontecimentos.
Submeter-se-ão os chefes da reforma e aceitarão o édito? Como seria fácil nessa crise, na verdade tremenda, que os reformadores tivessem argumentado consigo mesmos de maneira errada. Isto é o que nos diz Ellen White. Ou seja, o que é que ela está aqui a dizer? Teria sido muito fácil para eles encontrarem desculpas na sua mente. Dizer, não, isto pode criar problemas, etc. E reparem, agora ela diz alguns desses possíveis argumentos que lhes poderiam ter passado pela mente. Quantos pretextos plausíveis e boas razões entre aspas, atenção, não está aqui, mas subentendido, poderiam ter encontrado para a submissão? Era garantido aos príncipes luteranos o livre exercício da sua religião. E aparentemente isto era uma grande concessão que Roma estava a fazer, dar liberdade religiosa aos príncipes que já eram luteranos. O mesmo favor era estendido a todos os seus súbditos que, anteriormente à aprovação daquela medida, tinham abraçado as ideias reformadas. Não deveria isto contentá-los? Aparentemente já era uma grande benesse que Roma estava a conceder. Aparentemente. Quantos perigos seriam evitados com a submissão? Isto era um dos argumentos que eles poderiam pensar na sua mente. Em quantos acasos e conflitos desconhecidos não haveria oposição de os lançar? Quer dizer, se eles começassem a fazer oposição, pois bem, conflitos desconhecidos, quantos não apareceriam pela frente? Quem sabe que oportunidades poderia trazer o futuro? Abracemos a paz, agarremos o ramo de oliveira que Roma apresenta e curemos as feridas da Alemanha. Outra ideia que eles poderiam ter, portanto, aceito na sua mente, para não avançar, para ficarem onde estavam. Ok? Com argumentos semelhantes a estes, poderiam, está no condicional, não quer dizer que eles fizeram isto. Era uma hipótese que eles poderiam aceitar, mas que felizmente não aceitaram. Com argumentos semelhantes a estes, poderiam os reformadores ter justificado a adoção de uma conduta que, com certeza, em pouco tempo, olhem aqui, resultaria em quê? Na total destruição da sua causa. Isto era claríssimo como água. Felizmente que Deus lhes deu o discernimento, a sabedoria e a coragem para falarem, para protestarem. E, mais uma vez, estamos a viver o pleno protestantismo, que é um protesto, não é? E foi o que aconteceu. Felizmente, diz-nos agora Ellen White, consideraram o princípio sobre o qual aquele acordo se baseava e agiram com fé. Qual era o princípio? O princípio desse édito que Roma queria impor era este. Roma tinha o direito de coagir a consciência, olhem aqui, e proibir a liberdade de examinar. Mas não deveriam eles próprios e os seus súbditos protestantes gozar da liberdade religiosa? Aparentemente sim. Sim, como um favor especialmente estipulado naquele acordo, mas não como um direito. Nós fazemos essa concessão. É um favor que vos fazemos. Bom, não fazem favor nenhum, porque isto é um direito dado por Deus. Sabem que, por exemplo, a Constituição, que talvez tenha sido, talvez não, de certeza foi a Constituição mais bonita que alguma vez houve na história humana, é a Constituição dos Estados Unidos da América. E como é que começa essa Constituição? Dizendo que o direito à liberdade é um direito inalienável concedido pelo Criador. Isto é absolutamente fantástico. Reparem, é por essa razão que os Estados Unidos foram também e são a nação que são. A consciência estaria fora dos seus domínios. Roma era o juiz infalível e dever-se-ia obedecer-lhe. Isto é o que Roma sempre gostou de fazer e quer, está ansiosa por poder dominar novamente o mundo à sua maneira e impor a sua vontade à consciência de todas as pessoas. Eu era estudante ainda de teologia em Colões quando uma vez li num livro, numa revista de católicos, um cardeal norte-americano dizer, ou propor, que toda a humanidade deveria deixar-se guiar pela consciência do Papa. Reparem onde eles vão. Toda a humanidade deve-se guiar pela consciência do Papa. Pois bem, a palavra de Deus diz que a nossa consciência não se deve guiar pela consciência de nenhum ser humano. Agora imagine o que é a humanidade inteira. Mas isso é o que Roma quer fazer. Não tenham dúvidas. Isto é o que Roma quer fazer. Só que hoje está tudo muito bem escondidinho, está tudo muito tapado. Roma não dá a entender os seus propósitos, mas está a trabalhar nos bastidores para conseguir esses objetivos. A aceitação do acordo proposto teria sido a virtual admissão de que a liberdade religiosa se deveria limitar à Saxónia reformada, foi o que eu já vos disse, e quanto ao resto da cristandade, o livre exame e a profissão da fé reformada seriam um crime e deveriam ser castigados com a masmorra e a tortura. Por outras palavras, lá onde já existe a ideia... Pronto, ok, fazemos uma concessão. Por quanto tempo é que fariam essa concessão? É outra pergunta que poderemos colocar no ar. Mas onde as ideias reformadas não tinham sido aceitas, aí, proibição total.
Bom, isto era mesmo uma intenção de limitar a reforma. Poderiam eles os príncipes reformados, consentir em localizar a liberdade religiosa, localizar no sentido de, então só uma região da Alemanha é que pode ter liberdade, as outras não podem? Não, isto não faz sentido. Admitir a proclamação de que a reforma tinha feito o seu último converso, não podia fazer mais? Que conquistara o seu último palmo de terra? E que onde quer que Roma exercesse o seu domínio naquela hora ali, deveria perpetuar-se esse domínio para sempre? Isto era fundamentalmente o que estava em causa. E que estes príncipes começaram a perceber. Poderiam os reformadores alegar que eram inocentes do sangue daquelas centenas e milhares que, em consequência desse acordo, teriam que perder a vida nas terras papais? Isto seria trair naquela hora suprema a causa do Evangelho e das liberdades da cristandade. Pelo contrário, sacrificariam tudo, mesmo os domínios, a coroa e a vida. Esta foi a decisão que eles tomaram. Uau! Esta foi uma decisão realmente extremamente corajosa, uma decisão de fé, e reparem no resultado positivo que se seguiu. Vamos ver. Rejeitemos esse decreto, disseram os príncipes. Em assuntos de consciência, a maioria não tem quê? Não tem poder. Isto é claríssimo como água. Para eles não é, para nós é. Os delegados declararam, é ao decreto de 1526 que devemos a paz de que o Império goza, a tal liberdade que agora eles queriam retirar. Embora fosse uma liberdade, lá está, limitada. A sua abolição encheria a Alemanha de perturbações e divisão. A Dieta não tem competência para fazer mais do que preservar o quê? A liberdade religiosa até que o concílio se reúna. Isto foi a exigência que os príncipes reformados fizeram. Proteger a liberdade de consciência é dever do Estado e isto é o limite da sua autoridade em matéria de religião. Ou seja, cada Estado, o limite que tem em matéria de religião é só permitir que aqueles sobre os quais exerce liderança tenham liberdade de consciência. Não tem mais direito nenhum. Esse é o direito. Claro, Roma odeia este princípio. Reparem, eu lembro-me que uma vez ter lido que no Concílio Vaticano I, que se reuniu em 1870, ou depois disso, um Papa disse que a liberdade de consciência é uma coisa absolutamente abominável. Esta é a visão de Roma. E eles não mudaram. Parece que mudaram, mas não mudaram. Qualquer governo secular que tente legislar sobre observâncias religiosas ou impô-las pela autoridade civil está a sacrificar o próprio princípio pelo qual os cristãos evangélicos lutaram com tanta nobreza. Isto é preciso que tenhamos isto em mente. Os católicos romanos decidiram-se a derrubar o que denominaram ousada obstinação. Para eles isto era uma ousada obstinação. Começaram a procurar dar origem a divisões entre os sustentáculos da reforma e intimidar todos os que não se tinham declarado abertamente a seu favor. O que é que eles começaram a fazer? A enviar indivíduos para dentro das fileiras dos reformadores. Para quê? Para os dividir, para os pôr uns contra os outros e assim conseguir uma luta interna e ver se a causa se perdia. Os representantes das cidades livres foram finalmente convocados perante a Dieta e exigiu-se que declarassem se acederiam aos termos da proposta. Pediram um prazo, mas em vão. Quando postos perante a prova, quase metade declarou-se pela reforma. Uau, já foi uma porcentagem, quase metade. Não era metade, mas era quase. Os que dessa forma se recusaram a sacrificar a liberdade de consciência e do direito do juízo individual, cá está, juízo individual, muito importante, bem sabiam que a sua posição os assinalava para a crítica, a perseguição e condenação. Disse um dos delegados, devemos ou negar a palavra de Deus ou ser queimados. Eles sabiam que era isto que estava, no fundo, em jogo. O rei Fernando, representante do imperador na Dieta, viu que o decreto determinaria sérias divisões, a não ser que os príncipes pudessem ser convencidos a aceitá-lo e a apoiá-lo. Experimentou, portanto, a arte da persuasão, que muitas vezes é usada para tentar dar a volta a alguém, não é? Para dar a entender que é-se amigo, mas no fundo quer-se dar a volta. Experimentou, portanto, a arte da persuasão, bem sabendo que o emprego da força com tais homens só os tornaria mais decididos. E olhem que muitas vezes a persuasão funciona com mais eficácia do que a força. E nós temos alguns exemplos na Bíblia que mostram isso mesmo. Vejam, o homem mais forte do mundo, Sansão, foi ou não foi através da persuasão que uma mulher o ganhou completamente? É persuasão. A persuasão é uma arma terrível. Pediu aos príncipes que aceitassem o decreto, assegurando-lhes que o imperador grandemente se agradaria deles. Isto é para dar graxa, falando na linguagem de hoje. Mas aqueles homens leais reconheciam uma autoridade acima dos governantes terrestres e responderam calmamente: obedeceremos ao imperador em tudo
o que possa contribuir para manter a paz e a honra de Deus. E o que é que estava subentendido por manter a honra de Deus? Nós não cedemos naquilo que é divino. Na presença da dieta, o rei finalmente anunciou ao eleitor e aos seus amigos que o édito ia ser redigido na forma de um decreto imperial e que a única maneira de agir que lhe restava seria submeter-se à maioria. Tendo assim falado, retirou-se da Assembleia, não dando aos reformadores a oportunidade para deliberar ou replicar. Ele pensou que ao fazer isto, ao se ter retirado da Assembleia, que iria dar um golpe aos protestantes. Iremos ver que foi exatamente o contrário, ou seja, isto agiu contra ele. Deus estava no comando dos acontecimentos. Sem nenhum resultado, enviaram uma delegação pedindo ao rei que voltasse. À sua representação respondeu somente: é questão decidida, a submissão é tudo o que resta. Se eles convidaram-no ainda, venha que nós queremos dialogar. Não, senhor, está decidido, não há de volta a dar. Isto deve ser a forma como ele deve ter respondido. O partido imperial estava convicto de que os príncipes cristãos adeririam às escrituras sagradas como superiores às doutrinas e preceitos humanos, e sabia que, onde quer que fosse aceito este princípio, o papado acabaria por ser vencido. Claro, ou um ou outro. Não há aqui espaço para os dois. Mas tal como milhares que têm havido desde esse tempo, apenas olhavam para as coisas que se veem, isto, os de Roma, lisonjeando-se de que a causa do imperador e do Papa era forte e a dos reformadores fraca. Estavam a subestimar quem é que estava por detrás dos reformadores. É que muitas vezes os humanos subestimam, sabem porquê? Porque eles só têm olhos humanos, ou seja, só veem o que é aparente, não veem o que está por detrás. Reparem, conhecem aquele episódio bíblico, que por acaso é aqui mencionado mais à frente, onde o servo de Eliseu, quando acordou de manhã e saiu cá fora, ele ficou em pânico. E ficou em pânico porquê? Porque estava um enorme exército sírio, portanto tinha cercado a pequenina cidade de Dotã, onde estava o servo de Deus, Eliseu. Ficou em pânico. E quando o homem de Deus veio lá à porta, disse: ó Senhor, abre lá os olhos aqui ao meu servo, coitadinho, que ele está tão ceguinho. Deve ter sido assim. Eu estou a pôr as minhas palavras. E reparem, Deus abriu os olhos e o que é que ele viu? Cavalos e carros de fogo em grande número. Eram anjos de Deus que estavam mais próximos da casa de Eliseu do que estavam as tropas sírias. E reparem, quando os homens não percebem estas realidades sobrenaturais, eles olham para os humanos e dizem: coitadinhos, são tão fraquinhos, são tão pobrezinhos, só que eles esquecem quem são as forças que estão por detrás. Minimizam isso, esquecem-se disso. E aí é que é o grande problema. Reparem, quando o povo de Israel saiu do Egito, vocês acham que foi pelo poder do povo de Israel que aconteceram aqueles milagres que aconteceram? Claro que não. Foi tudo pelo poder de Deus. E os egípcios, que eram a superpotência política da época, como é que eles ficaram? Ficaram totalmente arrasados. Com Deus não se brinca. E por isso é que nós devemos ter a fé, irmãos, que quando nós estamos do lado de Deus, nós estamos do lado do mais forte. Não estamos do lado do mais fraco. Pois bem, os poderes humanos podem ser medonhos na nossa visão, na nossa compreensão. Mas se nós estamos do lado de Deus, nós estamos do lado do mais forte. Estamos do lado da maioria. Porque os exércitos de Deus têm o dobro do número de anjos que têm as hostes de Satanás. Verdade ou não? Que quantidade de anjos é que tomaram o partido de Satanás? 1/3. O que é que isto quer dizer? Que 2/3 ficaram do lado de Deus. 2/3 é o dobro de 1/3, certo? Ok? Vamos avançar. Se os reformadores tivessem confiado unicamente no auxílio humano, teriam sido tão impotentes como os adeptos do Papa supunham que eles eram. Claro, isto é verdade. O problema, ou melhor, a boa nova é que eles não eram só humanos a trabalhar. Mas embora poucos em número e em desacordo com Roma, tinham a sua força. E de onde é que vinha esta força? Obviamente do Senhor. Apelaram do relatório da dieta para a palavra de Deus e do imperador Carlos para Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E amigos, quando nós apelamos para a palavra de Deus e para o Senhor da palavra, acabou. Não há poder que possa vencer. Quão bom seria se nós tivéssemos isto sempre em mente. Muitas vezes nós, perante aqueles indivíduos que são mais ímpios, que nos fazem ameaças, nós ficamos muitas vezes a tremer. Não deveríamos tremer nunca. Porque aquele que está por nós é mais forte e mais poderoso do que aquele que está do lado deles. E é isto que nós temos de ter sempre em mente. E não permitir que o inimigo nos tire esta certeza que nós podemos e devemos ter pela fé. Como Fernando se recusasse a tomar em consideração as suas convicções de consciência,
os príncipes decidiram-se a não tomar em conta a sua ausência, mas levassem em demora o seu protesto perante o Concílio Nacional. E aqui é que eles tiveram, foi golpe de mestre, com auxílio divino, claro. Foi, portanto, redigida e apresentada à Dieta esta solene declaração. Este aqui é um quadro, e reparem, o eleitor da Saxónia, que era o tal João, irmão do Frederico, que tinha falecido, lendo o protesto em Espira na ausência do rei Fernando. Reparem aqui na cadeira do trono, estava vazia. Ele não estava lá. Ele tinha sido embora, ele não queria, até foi chamado, não quis vir. Eles apresentaram um protesto na mesma. Foi o melhor que fizeram. Protestamos pelos que se acham presentes perante Deus, nosso único Criador, mantenedor, Redentor e Salvador, e que um dia será o nosso juiz, bem como perante todos os homens e todas as criaturas que nós, por nós e pelo nosso povo, não concordamos de maneira alguma com o decreto proposto, era uma proposta de lei, digamos assim, nem aderimos ao mesmo em tudo o que seja contrário a Deus, à sua santa palavra, ao nosso direito de consciência, à salvação da nossa alma. Reparem, nós não aderimos em tudo o que seja contrário a Deus. Eles não estão a dizer que rejeitam tudo. Eles estão a dizer que só rejeitavam aquilo que se opunha à palavra de Deus. Inteligente este ponto. Reparem, nós como cristãos, nós não nos devemos opor às autoridades ímpias por opor. Não. Devemos nos opor naquilo em que eles exigem de nós que é contrário à palavra de Deus. Estão a ver? Ok? Já agora faço aqui um parênteses. Parece que alguns entre nós, às vezes, parece que têm uma tendência para criticar a torto e a direito, deixem-me usar esta expressão, por exemplo, o poder papal. Mas reparem, quando o poder papal, na pessoa dos seus representantes, diz alguma coisa que está de acordo com as Escrituras, nunca deveríamos dizer que isso está errado. Senão estamos a dar um tiro no pé, desculpem uma expressão. Se o Papa ou qualquer representante papal faz uma afirmação e podemos, em consciência, dizer que essa afirmação está de acordo com os princípios bíblicos, sim, senhor, nós dizemos, não, o Papa está correto nisto. Agora, naquilo em que não está correto, nós dizemos, não está correto naquilo. Agora, não é criar aquele hábito de dizer mal por dizer. Isso não é correto, nem é justo. Ok? O quê? Ratificarmos esse édito? Afirmaríamos que quando Deus Todo-Poderoso chama um homem ao seu conhecimento, esse homem não pode, contudo, receber a sabedoria de Deus? Não há doutrina correta além da que se conforma com quê? Com a palavra divina. A palavra divina é a base de todas as doutrinas corretas. O Senhor proíbe o ensino de qualquer outra doutrina. As Sagradas Escrituras devem ser explicadas por outros textos mais claros, da própria Escritura. Este santo livro é, em todas as coisas necessárias ao cristão, fácil de compreender e destinado a dissipar as trevas. Pergunta, é verdade esta afirmação que o livro de Deus é fácil de compreender? Há pessoas que dizem que é tão difícil de compreender. Será que é fácil de compreender? Claro que sim. Sabem como? Quando nós pedimos o auxílio do autor. Quando nós pedimos o auxílio do Espírito Santo que inspirou os homens a escrever o que escreveram, então aí as Escrituras tornam-se facílimas de compreender. A nossa mente fica iluminada pela graça de Deus, pelo entendimento que vem de Deus e compreendemos as Escrituras. Se não temos o Espírito de Deus a guiar-nos, então aí as Escrituras parecem um conjunto de fábulas, de lendas, de coisas que se contradizem umas às outras. Reparem, quantos não leram já a Bíblia nesta perspectiva e não entenderam nada? Nem podiam entender. Aliás, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não quê? Não pode entender as coisas de Deus. Porquê? Porque elas se discernem como? Espiritualmente. Ou seja, com auxílio do Espírito Santo. Estamos resolvidos com a graça de Deus a manter a pregação pura e exclusiva da sua santa palavra, tal como se contém nos livros bíblicos do Antigo e Novo Testamentos, sem lhe acrescentar coisa alguma que lhe possa ser contrária. É evidente. Esta palavra é a única verdade, é a regra segura para toda a doutrina e de toda a vida e nunca pode falhar ou iludir-nos. Aquele que edifica sobre este fundamento resistirá a todos os poderes do inferno, ao passo que todas as vaidades humanas que se estabelecem contra ele cairão perante a face de Deus. Isto é, podíamos dizer, uma verdade lá para Alice. Por esta razão rejeitamos o jugo que nos é imposto. Ao mesmo tempo estamos na expectativa de que a Sua Majestade Imperial procederá em relação a nós como príncipe cristão. Eles estão a pedir que ele haja como verdadeiro príncipe cristão, que ama a Deus sobre todas as coisas, e declaramos-nos prontos a tributar-lhe, bem como a vós, graciosos fidalgos, toda a afeição e obediência, mas atenção, que seja o nosso dever justo e legítimo. Ou seja, por outras palavras, eles estavam a mostrar, nós não queremos ser desobedientes às autoridades, nós queremos ser obedientes, mas naquilo que está em conformidade com a palavra de Deus, não fora. Olhem que lições para nós, irmãos. E vou-vos dizer, mais uma vez, deixem-me fazer aqui mais uma vez a mesma afirmação.
porquê que isto que estamos a ler é importante? Porque um dia nós vamos ser confrontados com isto. Quando eu digo nós, enfim, pode não ser alguns de nós aqui, só Deus sabe, não é? Mas o povo de Deus, nos últimos dias, vai ser confrontado novamente com todo o poder de Roma. Isto não há... E como Roma não mudou, isto vai ser igualzinho, isto vai ser passado a papel químico, fotocópia. Portanto, convém que nós aprendamos o que é que se passou no passado para sabermos como agir no futuro. Esta representação impressionou profundamente a dieta. A maioria estava tomada de espanto e alarme perante a ousadia dos que protestavam. O futuro parecia-lhes tempestuoso e incerto. Dissensão, contenda, derramamento de sangue pareciam inevitáveis. Os reformadores, porém, certos da justiça da sua causa, já aqui uma vez vimos que um reformador também estava certo da justiça da sua causa e por isso avançou para a frente. E foi o que aconteceu com estes. E confiando no braço da omnipotência, estavam cheios de coragem e firmeza. Esta é a nossa única segurança, é a nossa única força. Os princípios contidos nesse célebre protesto constituem, mais uma vez, Ellen White aqui a dizer, a própria essência do protestantismo. É a essência, é o núcleo, é o fundamento. Ora, este protesto opõe-se a dois abusos do homem em matéria de fé. O primeiro é a intromissão do magistrado civil e o segundo, a autoridade arbitrária da Igreja. Portanto, o magistrado civil não tem autoridade em matéria religiosa. Ponto final, parágrafo. Mas a Igreja não pode exercer uma autoridade arbitrária. Só pode exercer uma autoridade quando? Quando está em total conformidade com a palavra de Deus. Isto é a essência do protestantismo. Isto é a essência do protestantismo. Em lugar desses abusos, o protestantismo coloca o poder da consciência acima do magistrado e a autoridade da palavra de Deus sobre, ou seja, acima da Igreja visível. Já aqui vos disse várias vezes. A Igreja Romana aceita o princípio de que a Igreja está por cima da Escritura. A Igreja tem poder para dizer o que é que a Escritura diz, interpretar à sua maneira e até pôr de parte a Escritura. Pois bem, o grande princípio protestante, a essência do protestantismo é a palavra de Deus acima da Igreja. Portanto, qualquer que seja a pessoa dentro da Igreja tem que estar em submissão à palavra de Deus. Se não está, não é mais idóneo para exercer a liderança na Igreja cristã. Ponto final. Isto é tão simples quanto isto. Em primeiro lugar, rejeita o poder civil em assuntos divinos e diz com os profetas e apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Na presença da coroa de Carlos V, ele ergue a coroa de Jesus Cristo, mas vai mais longe. Firma o princípio de que todo o ensino humano deve subordinar-se aos oráculos de Deus. Os protestantes tinham, além disso, afirmado o seu direito de proferir as suas convicções sobre a verdade livremente. Não se limitariam a querer e a obedecer, mas também a ensinar o que a palavra de Deus apresenta e negavam ao padre ou magistrado o direito de intervir. Ninguém pode intervir em matéria de liberdade religiosa. Isto é o grande princípio protestante. E nós devemos bater sempre por este princípio. O protesto de Spira foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma afirmação do direito de todos os homens a adorarem a Deus como? Segundo os ditames da sua própria consciência. Cá está. Ninguém pode impor nada a ninguém. A declaração tinha sido feita, estava escrita na memória de milhares e registada nos livros do céu, onde nenhum esforço humano a poderia apagar. Toda a Alemanha evangélica adotou o protesto como a expressão da sua fé. Por toda a parte, os homens viam nesta declaração a promessa de uma era nova e melhor. Isto soou como música suave e brilhante aos ouvidos destes homens de Deus. Disse um dos príncipes aos protestantes de Spira, queira o Todo-Poderoso que vos deu graça para o confessar enérgica, livre e destemidamente, preservar-vos nessa firmeza cristã até ao dia da eternidade. Uau, fantástico. Se a reforma, depois de atingir certo grau de êxito, tivesse consentido em contemporizar para conseguir o favor do mundo, que era a tal proposta que Roma fazia, teria sido infiel para com Deus e para consigo mesma, além de assegurar a sua própria destruição. A experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras subsequentes. E para a nossa também, obviamente. A maneira de agir de Satanás contra Deus e a sua palavra não mudou. Por isso é que a Bíblia diz claramente em Eclesiastes 1, 7 a 9, não há nada de novo debaixo do sol. Nada. Porque a arquitetura do grande conflito não mudou nada. É exatamente a mesma. E reparem, onde é que se exerce o grande conflito entre o bem e o mal? Sabem aonde? O terreno é aqui. É a mente de cada ser humano. É aqui na mente. Por isso é que há tantas pessoas debilitadas mentalmente hoje, por isso é que há tantas pessoas desequilibradas mentalmente e muitas dessas pessoas não sabem
que o seu desequilíbrio mental, a sua diminuição de força mental, a sua insanidade mental é resultado desse conflito, que muitas vezes até desconhecem que existem. E depois vão aos supostos profissionais de saúde mental que não percebem patavina disto, ou seja, não percebem patavina do grande conflito, e tentam resolver com métodos naturais, quando só se pode resolver com os métodos sobrenaturais. Estão a entender? Porque é que a psicologia e a psiquiatria estão votadas ao insucesso? Totalmente. Olha, agora vem aqui... Repara, eu vou ler outra vez do princípio. A maneira de agir de Satanás contra Deus e a sua palavra não mudou. Ele ainda se opõe a que as Escrituras sejam adotadas como quê? Como guia da vida, tanto quanto o fez no século XVI. Não mudou. Só que hoje há outras artimanhas, outras subtilezas, mas é a mesma coisa. E agora, gosto imenso desta declaração. Eu já escrevi na minha Bíblia antiga, há mais de 20 anos. Há no nosso tempo, atenção, que nosso tempo é este? É o tempo de Ellen White? Não, também se aplica ao nosso tempo hoje. Há no nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos. Eu pergunto, isto é verdade hoje? Se é. Atenção, não é doutrinas e preceitos simplesmente, é doutrinas e preceitos bíblicos. E há necessidade de um regresso a quê? Ao grande princípio protestante. Qual é este grande princípio protestante? A Bíblia e a Bíblia só como regra de fé e prática. Uau! Isto é a essência do protestantismo. E é por isso que eu digo, e digo isto à boca cheia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o grupo mais protestante que existe à face da Terra hoje. Porque os protestantes abdicaram, infelizmente. Há coisas em que eles aceitam o que está na Bíblia, é verdade. Mas há outras que não aceitam, infelizmente. E há dois grandes erros que eles aceitam. Um é o erro da imortalidade da alma e outro é a aceitação de um falso sábado, de um falso espúrio, que é o domingo, que não tem nada de base bíblica. Ok? Satanás ainda está a trabalhar com todos os meios de que pode dispor para destruir a liberdade religiosa. O poder anticristão que os protestantes espíritas rejeitaram, olhem aqui, está hoje, e este hoje mais uma vez é hoje, com renovado vigor, a procurar fazer o quê? Restabelecer a sua perdida supremacia. Há bocadinho afirmei isto, agora vocês leem com os vossos próprios olhos que não é ideia minha, é ideia inspirada por Deus. A mesma inseparável adesão à palavra de Deus que se manifestou na crise da Reforma é o quê? A única, eu sublinho, única esperança de reforma hoje. Única. Não temos poder em nada mais a não ser na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nada mais. Não há outra arma para o cristão lutar. Não há. Apareceram então sinais de perigo para os protestantes. Houve também sinais de que a mão divina estava estendida para proteger os fiéis. Foi por esse tempo que Melanchthon apressadamente conduziu pelas ruas de Spira em direção ao Reno. O Reno, como sabem, é um dos principais rios da Alemanha. O seu amigo Simão Grineus, insistindo com ele a que atravessasse o rio Reno. Este Simão Grineus é que era o tal professor que eu vos falei ao princípio de Heidelberg. Então, isto foi abaixo? Ok. Grineus estava espantado com tal precipitação. Um ancião de fisionomia grave e solene, mas que me era desconhecido, disse Melanchthon, apareceu perante mim e disse, dentro de um minuto, oficiais de justiça serão enviados por Fernando a fim de prenderem Grineus. Olhem aqui, o resto da história. Durante o dia, Grineus ficara escandalizado com o sermão de Faber. Faber é o tal que dizia que os turcos eram melhores que os protestantes e que era melhor adotar os erros da Igreja que a palavra de Deus. Era esse indivíduo. Um dos principais doutores papais. E no final protestou por ele defender certos erros detestáveis. Faber dissimulou a sua ira. Deve ter feito assim um sorrisinho amarelo, mas estava cheio de fúria no seu coração contra Grineus. Faber dissimulou a sua ira, mas dirigiu-se imediatamente ao rei, de quem obteve uma ordem contra o importuno professor de Heidelberg. Melanchthon não duvidou de que Deus tinha salvo o seu amigo, enviando o quê? Um dos seus santos anjos para o avisar. E agora querem ver o resto da história? Imóvel junto à margem do Reno, esperou até que as águas daquele rio tivessem libertado Grineus dos seus perseguidores. Finalmente, exclamou Melanchthon, vendo do lado oposto, finalmente está arrancado as garras cruéis daqueles que têm sede de sangue inocente. Ao voltar para casa, Melanchthon foi informado que oficiais à procura de Grineus a tinham remexido de alto a baixo. E à procura de quem? À procura dele. Então, era isto uma prova de que Deus estava com estes homens, sim ou não? Claro que era. Então estes homens, ao verem estes sinais claros de que Deus estava
a guiá-los, a protegê-los, e eles ficavam mais animados, apesar da enorme oposição que se levantava contra eles. A reforma devia ser ainda mais exaltada perante as autoridades da terra. O rei Fernando tinha-se negado a ouvir os príncipes evangélicos, mas a este deveria ser concedida a oportunidade de apresentar a sua causa na presença do imperador, que ainda era melhor para eles, e dos dignitários da Igreja e do Estado em assembleia. E quando é que isso aconteceu? Pois bem, aconteceu 4 anos mais tarde, em Augsburgo. Com o fim de acalmar as dissensões que perturbavam o Império, Carlos V, no ano que se seguiu ao protesto de Spira, convocou uma dieta, ou seja, a dieta foi convocada, a dieta de Spira foi em 1526, ou seja, em 1527, ele, portanto, convocou uma dieta em Augsburgo, anunciando a sua intenção de a presidir pessoalmente. Mas, embora ele tivesse convocada em 1527, ela só aconteceu em 1530. Para ali foram convocados os dirigentes protestantes. Grandes perigos ameaçavam a reforma, mas os seus defensores ainda confiavam a sua causa a Deus e comprometiam-se a ser leais ao Evangelho. Os conselheiros do eleitor da Saxónia insistiram com ele para que não comparecesse à dieta. O imperador, diziam eles, exigia a assistência dos príncipes a fim de os atrair a uma cilada. Sabem que Paulo também, o apóstolo Paulo, quando estava em determinado local, já na sua 3ª viagem missionária, alguém lhe apareceu dizer, não vais para Jerusalém. E alguém até, inspirado pelo Espírito Santo, não vais para Jerusalém, porque podes lá ser preso. E Paulo disse, não senhor, não me importa, eu vou para Jerusalém. Se me prenderem, prenderam. São palavras minhas. E reparem, aconteceu isso, ele foi preso em Jerusalém, foi preso. Mas Paulo não temeu. E reparem, estes aqui também sabiam perfeitamente bem quais eram os riscos que corriam, mas eles disseram, não, vamos da mesma. Vamos da mesma. O Filho de Deus muitas vezes é afoito. Afoito porque sabe em quem confiar. Não é arriscar tudo ir e encerrar-se alguém dentro dos muros de uma cidade com um poderoso inimigo? Outros, porém, nobremente declaravam, portem-se tão somente os príncipes com coragem e a causa de Deus está salva. Deus é fiel, Ele não nos abandonará, disse Lutero, àqueles que se dirigiam para Augsburgo. O eleitor, juntamente com o seu séquito, partiu para Augsburgo. Augsburgo é uma cidade no sul da Alemanha. Já tive o privilégio de lá estar. Tem lá uma igreja adventista muito grande. E eu lembro quando lá estive que pensei nesta confissão de Augsburgo. Todos estavam cientes dos perigos que o ameaçavam e muitos seguiram com semblante triste e coração perturbado. Mas Lutero, que os acompanhou até Coburgo, reavivou sua fé incipiente cantando o hino escrito naquela viagem. Qual viagem? A viagem que os príncipes estavam a fazer para onde? Para Augsburgo. Qual foi esse hino? Castelo Forte é nosso Deus. Portanto, quando pensarem ou quando cantarem esse hino novamente, pensem, foi escrito por Lutero na viagem para Augsburgo no ano 1530. Ao som dos acordes inspirados foram banidos muitos sinais aflitivos e aliviados muitos corações sobrecarregados. Os príncipes reformados resolveram redigir uma declaração sistematizada das suas opiniões com as provas das Escrituras, apresentando-a à dieta. E a tarefa da sua preparação foi confiada a quem? A Lutero, a Melanchthon e aos seus companheiros. Embora Lutero não pudesse estar presente em Augsburgo, pois bem, a sua influência fez sentido e de que maneira. Lembram-se também daquele reformador suíço que não pôde estar presente num determinado sítio, mas escrevia à noite e depois havia uns jovens que levavam na manhã seguinte para lá para o concílio. Esta confissão foi aceita pelos protestantes como uma exposição da sua fé e reuniram-se para assinar um importante documento. Foi um tempo solene e difícil. Os reformadores mostravam insistência em que a sua causa não fosse confundida com questões políticas. Aqui eles fizeram muitíssimo bem. Compreendiam que a reforma não deveria exercer outra influência além da que procede da palavra de Deus. Ou seja, há que distinguir a política da religião. Isto é uma coisa que a nossa igreja tem agido maravilhosamente bem, com uma sabedoria fantástica. Não quer dizer que não haja pessoas que às vezes, infelizmente, cometam esse erro, mas nós, como igreja, pomos completamente a política de parte. Eu lembro, por exemplo, quando o Dr. Ben Carson, adventista, candidatou-se à presidência dos Estados Unidos, imediatamente a divisão norte-americana emitiu um comunicado oficial, foi um press release, como se chama no mundo da comunicação social, mandou esse artigo para a comunicação social e disse, nós reconhecemos que o Dr. Ben Carson é membro da nossa igreja, no entanto, e reparem o que ele disse, no entanto, nós admitimos o princípio da liberdade de consciência, portanto, cada um faz o que quer, e, portanto, nós nunca, em toda a história da nossa igreja, nunca apoiámos nenhum presidente, nunca condenámos nenhum. Portanto, ele é livre como membro de fazer o que ele quiser, mas nós, como igreja, ou seja, como que estamos distantes dele.
temos nada a ver com... Isso é assunto pessoal dele. Nós distanciamos. Nós não apoiamos nenhum político, nem condenamos ninguém. Somos totalmente neutros. Foi o que os reformadores aqui fizeram e fizeram muito bem. Ao virem para a frente os princípios cristãos para assinar, ao virem para a frente os príncipes cristãos para assinar a confissão, Melanchthon interpôs dizendo: compete aos teólogos e ministros propor estas coisas. Reservemos para outros assuntos a autoridade dos poderosos da terra. Deus não permita, replicou João da Saxónia, que me excluam. Ou seja, João da Saxónia, que era o tal que tinha sucedido a Frederico, queria estar entre os príncipes que defendiam aquela confissão. Estou resolvido a fazer o que é reto, sem me perturbar com a minha coroa. Desejo confessar ao Senhor. O meu chapéu de eleitor e os meus títulos de nobreza não são para mim tão preciosos como a cruz de Jesus Cristo. Tendo dito isto, assinou o nome. Uau! Grande homem de fé. Disse outro dos príncipes ao tomar a pena: se a honra do meu Senhor Jesus Cristo existe, estou pronto para deixar os meus bens e a vida. Preferiria renunciar aos meus súbditos e aos meus domínios. Deixaria de preferência o país dos meus pais. Com o bordão na mão, continuou ele, a receber qualquer outra doutrina que não a que se contém nesta confissão. Tal era a fé e a ousadia daqueles homens de Deus. Absolutamente fantástico. Chegou o tempo designado para comparecer perante o imperador. Carlos V, sentado no trono, rodeado dos seus eleitores e príncipes, deu a palavra aos reformadores protestantes. Foi lida a confissão da sua fé. Naquela augusta assembleia, as verdades do Evangelho foram claramente apresentadas e indicados os erros da Igreja Papal. Olhem aqui, sabem que hoje nós tendemos para ser politicamente corretos e queremos só apresentar a verdade. Mas olhem que aqui foi apresentada a verdade. Olha aqui, as verdades do Evangelho foram claramente apresentadas. Mas ficaram eles por aqui? Não. O que é que eles fizeram mais? Foram indicados os erros da Igreja Papal. Hoje não podemos falar, porque se falamos vai criar confusão. Bom, naquela altura também criou confusão, e criou muita. Mas isso impediu os reformadores de falar? Não. Portanto, eu sou apologista de que nós não tenhamos receio de apresentar a verdade, sim, verdade positiva, mas também indicar quais são os erros. Indicar quais são os erros do sistema papal, indicar quais são os erros dos protestantes, indicar quais são os erros da filosofia humanista, indicar quais são os erros da psicologia, indicar os erros de todas as ideologias que se opõem à palavra de Deus. Nós devemos fazer esse trabalho. É claro que fazer esse trabalho custa. E custa porquê? Porque quando alguém e eu falo por experiência própria, quando alguém se mete nesse caminho, tem logo críticas a chover sobre ele. Não importa. Estamos do lado de quem? Estamos do lado de queremos defender os homens ou queremos defender Deus? É uma escolha que cada um tem que fazer. E estes homens escolheram, nós estamos do lado da verdade. Com razão, foi aquele dia declarado o maior dia da Reforma e um dos mais gloriosos na história do cristianismo e da humanidade. Uau! Isto é de me arrepia ler isto. Cá está os príncipes protestantes apresentando a Carlos V a Confissão de Augsburgo. Façam uma busca no Google. Metam lá, Confissão de Augsburgo. Leiam. E vão ver como é que é esta confissão. Entretanto, tinham passado poucos anos desde que o monge de Wittenberg estivera em Worms, sozinho, perante o Conselho Nacional. Agora, no seu lugar estavam os mais nobres e poderosos príncipes do Império. Lutero tinha sido proibido de comparecer em Augsburgo, mas tinha estado presente através das suas palavras e orações. E por falar em orações, estou muito contente, escreveu, de ter vivido até esta hora, na qual Cristo é publicamente exaltado por tão ilustres pessoas que o confessam numa Assembleia tão gloriosa. Assim cumpriu-se o que dizem as Escrituras, falarei dos teus testemunhos perante os reis, disse o salmista. Amigos, isto é um privilégio, nós podermos dar testemunho do Senhor Jesus perante as mais augustas autoridades deste mundo. Nos dias do apóstolo Paulo, o evangelho pelo qual estava preso foi assim levado perante os príncipes e nobres da cidade imperial. Qual era esta cidade imperial? Roma. Igualmente, nesta ocasião, aquilo que o imperador tinha proibido de ser pregado do púlpito era proclamado num palácio, imaginem. Aquilo que muitos tinham considerado inconveniente ser ouvido até pelos próprios servos, era com admiração ouvido pelos senhores e fidalgos do Império. Uau, a Alemanha estava aí a receber uma luz que nenhum outro país da Europa recebeu com tanta força. A Alemanha foi um país absolutamente abençoado por isso. O auditório era constituído por reis e grandes homens, príncipes coroados eram os pregadores e o sermão era a régia verdade de Deus. Desde a era apostólica, diz um escritor, nunca houve obra maior, nem mais magnificente confissão do que esta confissão de Augsburgo. Tudo quanto os luteranos disseram é verdade, não o podemos negar, declarou um bispo romano. Imaginem, até bispos estavam a reconhecer que o que eles tinham dito era a verdade. Pode refutar por meio de sãs razões a confissão feita pelo eleitor e os seus aliados? Perguntou outro bispo, ao Dr. Eck. O Dr. Eck era um dos grandes prelados papais. Olha aqui,
A resposta do Dr. Eck. Com os escritos dos apóstolos e profetas, não foi a resposta. Mas com os dos pais da igreja e dos concílios, sim. Vocês perceberam a resposta que ele deu? Ou seja, ele teve que admitir que aquilo que os luteranos tinham apresentado não podia ser refutado pela palavra de Deus. Agora, pelos pais da igreja e dos concílios, podia. Mas o que é que interessa aos pais da igreja e dos concílios? Não vale nada. E agora reparem, olha o que o bispo acaba por dizer. Compreendo, respondeu o inquiridor. Os luteranos, segundo diz, estão com as escrituras e nós fora delas. Uau! Esta aqui foi... Isto foi uma bomba atómica. Um bispo a declarar. Afinal de contas, por aqui fica provado que eles, luteranos, estão dentro da palavra de Deus e nós estamos fora. Uau! Isto é absolutamente fenomenal. Alguns dos príncipes da Alemanha foram ganhos para a fé reformada. O próprio imperador, que era contrário, não se esqueçam, à reforma, declarou que os artigos protestantes não eram senão a verdade. Uau! A confissão foi traduzida para muitas línguas e circulou por toda a Europa e tem sido em sucessivas gerações aceito por milhões como a expressão da sua fé. Os fiéis servos de Deus não estavam a lutar sozinhos, enquanto principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais se coligavam contra eles. Isto é um facto. O Senhor não se esquecia do seu povo. Se os seus olhos pudessem ser abertos, teriam visto uma prova da presença e auxílio divinos, tão evidente como tinha sido concedido aos profetas de outrora. E agora vem aqui a história de Eliseu. Quando o servo de Eliseu mostrou ao seu senhor o exército hostil que os cercava, excluindo toda a possibilidade de fuga, o profeta orou: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E eis que a montanha estava cheia de carros e cavalos de fogo. Isto é uma expressão que designa anjos. O exército do céu estacionado para proteger o homem de Deus. Foi desta maneira que os anjos guardaram os obreiros na causa da reforma. E eu pergunto, vocês têm dúvidas de que os anjos de Deus estão dispostos a guardar-nos hoje também? Se nós nos empreendermos nesta causa, sim ou não? É bom que tenhamos essa fé, senão estamos mal. Um dos princípios mais firmemente mantidos por Lutero era que não devia haver recurso ao poder secular para apoiar a reforma. E muito menos recurso às armas para a sua defesa. Não precisamos de armas para nada. Porquê? Porque temos a maior de todas as armas, que é a espada do Espírito. Alegrava-se com o facto do Evangelho ser professado por príncipes do Império, mas, quando se propuseram unir-se numa liga defensiva, declarou que a doutrina do Evangelho seria defendida apenas por quem? Por Deus. Precisamos de mais alguém. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está do nosso lado, precisamos de mais alguém. Agora precisamos de confiar nele, é só, mais nada. Quanto menos o homem interferisse na obra, continua Lutero a dizer, mais surpreendente seria a intervenção de Deus em sua defesa. Todas as precauções políticas sugeridas eram, na sua opinião, atribuíveis ao temor indigno e à pecaminosa desconfiança. Claro, quem tinha medo, queria o apoio dos políticos, que é para sentir-se mais seguro. Não precisamos. Quando poderosos adversários estavam a unir para destruir a fé reformada e milhares de espadas pareciam prestes a desembainhar-se contra ela, Lutero escreveu: Satanás está a exercer a sua fúria. Ímpios pontífices estão a conspirar e nós somos ameaçados de guerra. Isto era um facto. Exortem o povo a interceder corajosamente diante do trono do Senhor pela fé e a oração, de modo a que os nossos inimigos, vencidos pelo Espírito de Deus, sejam constrangidos à paz. A nossa principal necessidade, o nosso trabalho principal é o quê? A oração. Saiba o povo que agora está exposto ao gume da espada e à cólera de Satanás, que deve quê? Orar. É o que nós devemos fazer hoje, irmãos. Novamente, em data posterior, referindo-se à aliança sugerida pelos príncipes reformados, Lutero declarou que a única arma usada nesta luta deveria ser o quê? Cá está, a espada do Espírito. Escreveu ao eleitor da Saxónia: não podemos, perante a nossa consciência, aprovar a aliança proposta, porque o eleitor da Saxónia, enfim, até com bom gosto, queria dar-lhes proteção política. E Lutero disse: não quero nada disso. Basta-nos Deus, acabou. Não queremos aqui misturar religião com política. Se eles tivessem feito isso, era o fim da sua causa. Morreríamos 10 vezes de preferência a ver o nosso Evangelho fazer derramar uma gota de sangue. A nossa parte é sermos semelhantes a cordeiros no matadouro, se for necessário até. Temos de tomar a cruz de Cristo. Esteja a vossa Alteza sem receio. Faremos mais com as nossas orações do que todos os nossos inimigos com o seu orgulho. Uau! Isto é daquelas declarações que... Apenas que as vossas mãos não sejam manchadas com o sangue dos irmãos. Se o imperador exigir que sejamos entregues aos seus tribunais, estamos prontos a comparecer. Não pode defender a nossa fé. Cada um deve crer com o seu próprio risco e perigo. Olha aqui, cada um deve crer
com o seu próprio risco e perigo. O que é que isto quer dizer? Amigos, nesta luta, cada um de nós tem que confiar unicamente no Senhor. Não podemos confiar uns nos outros. Podemos aconselhar-nos, podemos encorajar-nos, mas apoiar-nos. Maldito o homem confia no homem, é o que diz a palavra de Deus. Mas a mesma palavra também diz, bendito o homem confia no Senhor. Do local secreto da oração proveio o quê? O poder que abalou o mundo na grande reforma. Ali, com santa calma, os servos do Senhor colocaram os pés sobre a rocha das suas promessas. Durante a luta em Augsburgo, Lutero não passou um dia, olha aqui, sem dedicar 3 horas pelo menos à oração. E eram horas escolhidas dentre as mais favoráveis ao estudo. Pois nós admiramos que estes homens tinham fé e coragem. Pois tinham. Estavam em contacto com o céu todo o tempo. Eu vou-vos dizer, ninguém fala. Isto é uma vergonha para nós lermos isto. Quantos de nós, atenção, ninguém fala, mas se há aqui alguém que passa 3 horas, excelente, ótimo. Olha, eu confesso, eu não passo 3 horas. Não sei se alguma vez passei 3 horas. É verdade, num período da minha vida fiz calos nos joelhos, de passar muito tempo, mas nunca me lembro de tudo somar a dar 3 horas. Eu quando leio isto eu fico envergonhado, acreditam? Eu fico envergonhado. Mas acredito ao mesmo tempo que foi através deste recurso à oração que estes homens venceram. E vou-vos dizer, se nós hoje não fazemos isso um dia, vamos tê-lo que fazer. Não temos outra alternativa. Na intimidade do seu quarto era ouvida a abrir a sua alma perante Deus com palavras cheias de adoração, temor e esperança, como quando alguém fala a um amigo. Está aqui um resumo do que ele dizia ao Senhor em oração. Eu sei que tu és o nosso Pai e o nosso Deus, dizia ele, e que dispersarás os perseguidores dos teus filhos, pois tu mesmo corres perigo conosco. Toda esta causa é tua, e é unicamente constrangidos por ti que lançamos mão à mesma. Defende-nos, pois, ó Pai. Isto toca o nosso coração, uma oração destas. E pergunto, se toca o nosso coração que somos pobres mortais, não toca o coração do Pai amoroso? Certamente sim. Vou-vos dizer, uma oração destas, alguma vez deixa de ser respondida por Deus? Alguma vez? Nunca. Nunca. Nem que o Senhor empenhasse todos os anjos do céu para responder uma oração destas, mas isto é impossível, amigos. E nós temos que confiar nisso. A Melanchthon, que estava abatido sob o peso da ansiedade e temor. Não se esqueçam, o Melanchthon era de personalidade mais reservada, mais tímido. E ele, nesta ocasião, olha aqui, estava abatido sob o peso da ansiedade e temor. Olha o que Lutero lhe disse. Foi forte com ele, foi duro. Escreveu, graça e paz em Cristo digo eu, e não no mundo. Amém. Odeio com ódio enorme essa extrema preocupação que o consome. Se a causa é justa, abandone-a. Uau! Lutero puxou-lhe aqui as orelhas, mas bem fortemente. Oh, homem, você está abatido? Se a causa é injusta, então desapareça, vá-se embora. Eu odeio essa preocupação. Que é isso? Ponha-se pé, homem. Ganhe coragem. É que grande homem que era Lutero. Se a causa é justa, por que desmentiríamos as promessas daquele que nos manda dormir sem temor? Cristo não faltará à obra de justiça e verdade. Ele vive, Ele reina. Que temor, pois, poderemos ter? Uau! E que grande repreensão que Lutero deu a Melanchthon. Vais lembrar a repreensão que Paulo deu a Pedro, em Gálatas 2. Puxou-lhe as orelhas também. Deus ouviu os clamores dos seus servos, deu aos príncipes e ministros graça e coragem para manterem a verdade contra os dominadores das trevas deste mundo. Diz o Senhor, eu ponho em Sião a pedra principal do edifício, pedra escolhida e de muito valor, e quem acreditar nela não será desiludido. Os reformadores protestantes tinham edificado sobre Cristo, e as portas do inferno não prevaleceriam contra eles. Amigos, esta é a certeza que nós temos hoje também, que esta certeza possa realmente tomar conta das nossas mentes, dos nossos corações, e possamos confiar de todo o nosso coração neste Senhor fantástico. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, mais uma vez, Senhor, nós fomos grandemente, mas grandemente agraciados com este banquete espiritual. Muito obrigado, Senhor, pelo exemplo magnífico destes grandes homens que te serviram de todo o seu coração no passado, Senhor. Eles deram tudo nas suas vidas por esta maravilhosa causa. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender que não há nenhuma outra causa que nós possamos perseguir na vida que seja mais importante do que esta causa. Então, Senhor, ajuda-nos a nos entregarmos a Ti de todo o nosso coração e a confiarmos em Ti, mesmo nos momentos mais negros. E, Senhor, se nós viermos a ficar abatidos, como ficou Melanchthon, ó Senhor, que alguém nos repreenda como Lutero o repreendeu, para nós não darmos aso, para nós não darmos motivos para que o inimigo pense que ele está a conseguir ter êxito com nós,
connosco para nos fazer desanimar. Anima-nos, Senhor, aumenta a nossa fé e fortalece-nos, pois em breve, Senhor, muito em breve, antes da Tua vinda, nós teremos que viver momentos muito semelhantes àqueles que estes grandes homens do passado viveram há 500 anos atrás. Então, Senhor, fortalece-nos em Ti, na Tua palavra, e ajuda-nos a ser ousados, destemidos. Não porque nós confiamos na nossa força, pois a nossa força é nula, mas porque nós confiamos que estamos do lado daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Leva-nos agora em paz aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Tudo isto pedimos, Senhor, e pela fé Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.